Bem, pessoal, vamos continuar nossa sequência de exercícios aí, né? Na última aula eu passei o exemplo 1 falando sobre sequência de exercícios que envolvem relações fundamentais, né? Então hoje nós vamos para outro caso aí, outro exercício clássico aí também, que nós vamos utilizar uma outra relação, né, para resolver, certo? Vamos lá. Bem, sabendo que tangente de x é igual a 12 quintos e π, né, que x está entre π e 3π sobre 2, π 3π sobre 2, né, 180 graus, 270, então significa que esse ângulo está aqui no terceiro quadrante. Aí o exercício pede para a gente calcular as demais funções circulares. Bem, nós temos a tangente, né, e nós sabemos em que quadrante está o ângulo. Bem, a partir da tangente, é possível descobrir as outras relações trigonométricas de duas maneiras, classicamente de duas maneiras. Uma seria você pegar o próprio valor da tangente, né? Por definição, tangente é seno de x sobre cosseno de x, substituir aqui e multiplicar cruzado, isolar o seno ou o cosseno e usar a relação fundamental. Nesta videoaula eu vou ensinar um outro caminho, mais rápido, que seria utilizando aquela outra relaçãozinha que é da secante, certo? Mas para início nós vamos pegar a primeira da cotangente, certo? Visto que a cotangente é o inverso da tangente, então se nós temos a tangente, já é possível calcular a cotangente logo de cara. Então beleza, temos o valor da tangente, que vale 12 quintos, e nós queremos descobrir as demais, né, funções circulares, né? Seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente, beleza. Qual é a única delas que em sua expressão, por definição, aparece a tangente? Bem, é a cotangente. Então nós vamos calcular ela primeiro, né? Então, cotangente de x é o inverso da tangente de x. Também pode ser escrito como cosseno sobre seno, porque tangente é seno sobre cosseno, quando você inverte, né? Cosseno, seno. Então nós podemos usar essa relação aqui, ó. Cotangente de x é igual a 1 sobre a tangente de x. Como nós temos o valor da tangente, que é 12 quintos, isso pode ser substituído aqui no denominador, ficando 1 sobre 12 sobre 5. E isso, conservando a primeira parcela, que é o 1, multiplicando pelo inverso da segunda, que é o 12 quintos, vai ficar 5 sobre 12, certo? Daí nós já encontramos o valor da cotangente. Beleza, cotangente já era. Agora, a partir da cotangente, o que nós poderíamos fazer também? Uma coisa para lembrar aí. Uma outra expressão que aparece a tangente é a secante, certo? A secante ela é dada como 1 sobre o cosseno, mas tem uma outra expressãozinha, uma outra relação fundamental que utiliza da seguinte forma. Deste modo, nós estamos utilizando essa seguinte expressão aqui, ó. Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado, ou vice-versa, né? Então nós queremos encontrar de cara aqui a secante, né? Como ela está ao quadrado, passa uma raiz, mais ou menos a raiz, de tangente ao quadrado de x mais 1, ou 1 mais tangente ao quadrado. Quando a gente passa o quadrado e fica mais ou menos, a gente tem que lembrar o seguinte, a secante, por definição, ela é igual a 1 sobre o cosseno de x. Se ela é igual a 1 sobre o cosseno de x, ela obedece o sinal do cosseno, certo? Se ela obedece o sinal do cosseno, veja que o cosseno no terceiro quadrante, né, aqui é o sinal do cosseno, essa tabelinha. Veja que o cosseno no terceiro quadrante, ele é negativo. Então significa que a secante também vai ser negativa, porque o nosso ângulo ele está no terceiro quadrante, π 3π sobre 2. Então quer dizer que a secante vai ser negativa. Então a gente descarta a parte positiva, ficando somente com a parte negativa, certo? Beleza. Então está aqui, 1 mais tangente ao quadrado de x, né, dentro da raiz. Como a tangente nós já temos o valor, foi dado inicialmente, basta substituir. 144 sobre 25, então fica 1 mais 144 sobre 25. Aqui já é o valor da tangente ao quadrado, né, que é 12 quintos ao quadrado. 12 ao quadrado, 144, 5 ao quadrado, 25.
Tirando o mínimo múltiplo comum aqui dentro dessa raiz, 25 multiplica, né? Soma com 144, 169 sobre 25. Então vai ficar menos essa raiz aqui. Mas note que 169 e 25 tem raiz. Então, ficando menos 13 sobre 5. Esse é o valor da secante. Nós conseguimos através dessa relação aqui, ó. Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. Beleza, encontrei a secante. Bem, a secante, sabemos que ela, por definição, é secante de x igual a 1 sobre cosseno de x. Veja, nós não temos o cosseno ainda, mas nós acabamos de encontrar o valor da secante. Então, basta substituir aqui, nós vamos encontrar o cosseno. É o que foi feito aqui, ó. Cosseno de x é igual a 1 sobre a secante de x, né? A fórmula aqui está um pouquinho diferente porque trocou de lugar o cosseno e o seno, né? Multiplicou cruzado, de certa forma. Então, o cosseno vai ser 1 sobre a secante, ou seja, o inverso da secante. Bem, a secante, nós encontramos que é menos 13 quintos, então está aqui, menos 13 quintos. Conservando a primeira parcela, multiplicando pelo inverso da segunda, vai dar menos 5 sobre 13. Já encontramos então o valor do cosseno de x, então já era o cosseno também. O que está faltando? O seno, né? Bem, mas se nós já encontramos, nós já temos a tangente e nós encontramos o cosseno, né? Fica fácil então encontrar o seno utilizando a definição da tangente, né? Então, tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Esse eu tenho, esse termo eu também tenho, falta o seno. Então, basta substituir aqui, ou multiplica cruzado aqui, que nem foi feito, para isolar o seno de x. Seno de x fica igual a tangente de x vezes cosseno de x. A tangente foi dada inicialmente, 12 quintos, e o cosseno nós acabamos de encontrar, menos 5 sobre 13. Multiplicando em cima e embaixo, ou cancelando o 5, né? Simplificando aqui o 5, vai ficar menos 12 sobre 13. Beleza? Falta somente a cossecante agora. Uma vez que nós temos o seno, fica fácil calcular a cossecante. Então, cossecante de x é igual a 1 sobre o seno de x, né? O seno de x nós acabamos de encontrar que é menos 12 sobre 13, então ficaria 1 sobre 12 sobre 13, negativo. Conservando a primeira parcela e multiplicando pelo inverso da segunda, menos 13 sobre 12. Beleza? Tá aí. Nós utilizamos a definição da secante, nós utilizamos uma outra expressão, uma outra relação fundamental que usa a secante, definição da tangente e a relação fundamental por si só, né? Nós não chegamos a usar aqui nesse caso, mas eu dei a dica no início que é possível fazer também utilizando a relação fundamental, certo? Aqui eu acredito que fica um pouco mais rápido do que se fosse feito pela relação fundamental por si só, mas também sai tranquilamente, beleza?